prefeitos, vice-prefeitos, vereadores do PSDB e todos os candidatos a deputado estadual, deputado federal no ano que vem, que tem um papel importantíssimo, fundamental em todo esse processo que a gente quer construir. Eu quero dizer que tenho muita honra de ser prefeita de Pelotas, quero saudar a comitiva de Pelotas, muita honra de ser acompanhada por esses prefeitos e vice-prefeitos que o PSDB elegeu, mas quero dizer que eu tenho um dos maiores desafios de todos os prefeitos, porque caiu para mim, coube a mim, suceder o Eduardo Leite em Pelotas, suceder um dos prefeitos, o prefeito que saiu com o maior índice de aprovação da história do nosso município e saiu assim com esse reconhecimento popular pelo que ele construiu na cidade, com trabalho, com dedicação, com sonhos. O Eduardo foi uma inspiração para toda a população, foi um aprendizado, proporcionou um aprendizado para mim e quero dizer que ele é isso, um construtor de consensos, um construtor de obras, um construtor de novos horizontes, de um novo futuro. Foi isso que ele fez em Pelotas. Com toda essa crise a qual nós atravessamos, a população em Pelotas tem um novo ânimo, uma nova esperança, um novo jeito de olhar para o futuro. E isso é consequência do governo sério do Eduardo. Um governo que foi corajoso, um prefeito que comprou as brigas que tinha que comprar, mas que soube construir esses consensos mínimos fundamentais com diálogo, ouvindo as pessoas. Eu fico muito feliz que o Eduardo esteja também construindo no PSDB essa integração, essa união que é tão necessária se nós queremos um novo estado do Rio Grande do Sul. Se nós queremos superar divergências, se nós queremos botar o futuro desse grande estado acima das divergências, acima dos interesses pessoais, dos interesses partidários, dos interesses corporativos. Ele tem essa capacidade de união, de construção, e nós precisamos oferecer a ele um partido unido e forte, capaz de enfrentar todas as dificuldades e todos os desafios que vão estar no nosso caminho. Mas eu tenho certeza de que com essa liderança que o Eduardo tem, com essa vocação que ele tem para construir novos momentos, para nos construir novos patamares na administração pública, e com o nosso apoio e de outros partidos, que eu vejo aqui, o PRB, o PPS, já teve aqui o PP, nós podemos sonhar e construir juntos o Rio Grande do Sul como ele merece ser, à altura do que ele merece ser, à altura da sua história, das suas tradições e desse futuro que a gente vai construir juntos. Parabéns, Eduardo, parabéns, PSDB. Eduardo! Unidos pra ver o nosso povo ganhar. Vou votar com você, todos vamos votar. Eu vou votar, 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 eu vou votar. Cadê essas bandeiras? As bandeiras pro alto, gente! Empolgação! 45, 45, 45, 40. Muito obrigado, pessoal. Obrigado pelo carinho de todos que se deslocaram dos seus municípios cedo da madrugada para estar aqui hoje conosco. Obrigado a todos os amigos que se mobilizaram. Obrigado pelo carinho que dirigem a mim nas andanças que eu tenho feito pelo Rio Grande do Sul, pelas redes sociais, aqui. Pessoalmente, desde o momento que eu entrei, me sinto muito abraçado, acarinhado por todos vocês, e é isso que certamente me dá força, energia para enfrentar os desafios que a gente sabe que é liderar este, que é o
hoje, como disse o Marquesan, o maior partido em número de gaúchos governados hoje nas nossas prefeituras. E, aliás, por isso mesmo, antes de saudar todas as nossas lideranças, eu preciso iniciar minha manifestação fazendo a justa referência a quem há 6 anos atrás era presidente do PSDB no estado, e quando um vereador de 26 anos em Pelotas apresentou a sua intenção de concorrer a prefeito da cidade, deu de largada apoio, estímulo, abriu os espaços. Depois, lá quando a gente foi para um desacreditado segundo turno em Pelotas, acampou em Pelotas para nos ajudar na eleição, a enfrentar uma eleição dificílima, dura a eleição em Pelotas. O único segundo turno que teve naquela eleição de 2012 foi em Pelotas, e por isso o Partido dos Trabalhadores, com toda a estrutura que tinha, desceu fortemente lá em Pelotas. A gente conseguiu segurar essa bronca, esse rojão, venceu uma eleição dura, difícil, porque tínhamos no comando, além de todo o apoio de tantas pessoas que estiveram lá conosco, a liderança do nosso presidente Nelson Marquesan Júnior, a quem eu tenho o maior carinho e gratidão, e por isso eu quero convidar para receber das minhas mãos aqui uma homenagem que eu tenho certeza acontece em nome de todo o nosso PSDB. Muito obrigado. E quero saudar também a presença do nosso governador, Marconi Perillo, com quem nós temos a honra de partilhar aqui esse espaço. Já disse, foi eleito governador por 35 anos. Eu não sei o que o futuro me reserva, Marconi, mas tenho certeza que, assim como tu, eu terei apoio aqui para enfrentar essa jornada. E quero te agradecer porque, além de tudo, és uma referência em boa gestão, em bom governo no nosso país. Obrigado por te dedicares a estar aqui conosco nessa manhã, no Rio Grande do Sul. Como disse, acho que justa também a sua presença diante de tantos gaúchos que, como mesmo referiste, fizeram do estado de Goiás, ajudaram o estado de Goiás a ser o que ele é hoje. Quero cumprimentar a todos os nossos deputados que estão aqui, a nossa deputada federal Ieda Cruz, nossa governadora Ieda Cruz, importante liderança, referência nas mulheres. Olha, Ieda, que alegria a gente ter hoje, entre as 5 maiores cidades que a gente governa no nosso estado, 2 delas governadas por mulheres, né? A Paula lá em Pelotas e a Fátima lá em Novo Hamburgo. Eu tenho a alegria de ter ajudado a construir esse empoderamento feminino também lá a partir de Pelotas. Quero cumprimentar aos nossos deputados estaduais, a partir da deputada Zilá, ao deputado Pedro, ao deputado Troca e ao deputado Lucas Redecker, a quem eu quero fazer uma especial referência, porque o deputado Lucas tem me ajudado muito nas jornadas pelo interior do Rio Grande do Sul. Todo o meu carinho, minha gratidão também a ti, Lucas, que é nosso futuro pré-candidato aí, já pré-candidato a deputado federal, e que tem me ajudado a abrir os espaços, a caminhar e percorrer o nosso estado do Rio Grande do Sul. Quero cumprimentar todos os nossos prefeitos que estão aqui presentes, cumprimentar aos nossos vereadores que também estão aqui. Eu tenho o maior orgulho de ter começado a minha caminhada política como vereador da minha cidade. Também lá, quando concorri pela primeira vez aos 19 anos, muita gente, aliás, a minha própria família, alguns amigos perguntavam: o Eduardo tá maluco aí, com 19 anos, se lançando candidato a vereador. Fui um dos candidatos mais votados naquela eleição e não me elegi por conta do coeficiente eleitoral. Mas uma coisa ficou muito clara para mim, né? Uma frase que eu ouvi ainda do governador Geraldo Alckmin, que dizia: só perdi as eleições que eu não concorri. Concorri naquela eleição, não me elegi, mas foi importante aquela votação para abrir um espaço na política para mim. Fui reconhecido depois pelo prefeito eleito em Pelotas, o Bernardo de Souza, uma grande referência na nossa cidade e nesse parlamento, deputado emérito que é da Assembleia Legislativa, e que me convidou para ingressar na prefeitura, e de lá pude conhecer melhor a cidade, as pessoas, a política, o governo, e me prepararam para ser hoje o político que eu sou. Então,
Então eu quero usar esse mesmo exemplo para poder dizer a todos os nossos pré-candidatos a deputado estadual, a deputado federal, que não temam, pelo contrário, né, que tenham a coragem, a disposição, a energia necessária para enfrentar essa eleição, não apenas com expectativa de ocupar uma cadeira, mas para cumprir uma missão que é de apresentar em primeiro lugar à nossa população a possibilidade de uma política efetivamente diferente. É nossa responsabilidade, é nossa obrigação levarmos esse discurso, aquilo que o PSDB defende, a todos os cantos do nosso Estado. E se não tiver uma eleição, a jornada não é perdida, né? Todas as sementes que são plantadas aí numa jornada como essa serão futuramente colhidas e ajudam a construir o nosso partido e ajudam a construir uma agenda correta para o nosso Estado e para o nosso país. A gente não precisa ter pretensão de eleição imediatamente, mas se a gente não der a cara a bater, se a gente não assumir o protagonismo, a gente está dando espaço para aqueles que a gente não concorda, para uma política que a gente quer ver modificar, e a gente não pode apenas ficar nas redes sociais reclamando, falando. Por isso que está aí a juventude, bora fazer, né, na camiseta, porque eu estou cansado do bora falar. Eu digo, vamos fazer, gente, bora fazer a diferença. E quero saudar muito especialmente também as lideranças dos outros partidos que estão aqui conosco hoje, né? Do Podemos, o João Lopes. Eu vou nominar novamente o Marquesan, já fez isso, mas eu preciso fazer essa referência. Do Podemos, o João Lopes, do PR, o Hermes, o Neucir Tessaro e o Quitó, do PSD, que estão aqui, o Eged da Rede, ao Vambert do PROS, a representação do PRB também aqui presentes, a Josi, o Edson, a William, o Paulo e a Marise do PSL, a deputada Anne Ortiz do PPS, junto com o Sérgio Campos aqui presente, o Luiz Carlos Reis, que já esteve aqui, e o Pazin também, prefeito aprovadíssimo lá em Bento Gonçalves, reeleito com uma expressiva votação, liderança jovem, que esteve lá no segundo turno em Pelotas me ajudando também quando eu concorria a prefeito. Então, muito obrigado, Pazin. A gente sabe que dia 11/11, às 11 horas, é difícil reunir os progressistas, porque estão percorrendo o Rio Grande em várias agendas. Então, muito obrigado por ter escolhido estar aqui conosco hoje, Pazin. E quero cumprimentar também o Stedley, esteve conosco aqui do PSB, presidente eleito recentemente do PSB, ao Ponte, nosso representante do PMDB também aqui presente, e ao Pujol do Democratas. Se tiver algum outro partido que eu não tenha citado aqui, peço desculpa, é a lista que me passaram. E eu faço questão de fazer essa referência aos partidos que estão aqui conosco, porque nem no nosso partido, nem dentro de casa, significa que a gente pense exatamente igual. Nós temos as nossas diferenças. O consenso e a conciliação que a gente estabeleceu hoje no PSDB gaúcho não significa que a gente concorde em tudo. Significa que a gente reconhece que algo maior nos une. E que o que nos une é maior do que o que nos separa. Isso é o que está nos fazendo estabelecer o consenso aqui no PSDB, no Rio Grande do Sul. Então, se a gente sabe que a gente tem diferenças entre o nosso próprio partido, a gente tem que reconhecer que as diferenças que a gente tem com outros partidos não são abismos intransponíveis. Porque nós temos, sim, antes de tudo, uma vontade, uma disposição de entregar para uma mesma população que é destinatária das nossas ações os resultados de um governo probo, um governo ético, um governo que tenha responsabilidade com as contas públicas. E eu vejo, sim, nos partidos que estão aqui hoje representados, essa mesma preocupação. Podemos ter diferença, às vezes, em algum procedimento, em algum projeto específico, mas o nosso ideal, o que a gente quer entregar para essa população, é certamente o que nos une. E a gente tem que ter disposição, em função disso que nos une, de conversar, de dialogar, de conjuntamente construirmos soluções para o nosso Estado. Presidente Marquesan, nosso prefeito, ex-presidente, ele frisava muito bem aqui. Antes de tudo, antes do projeto que nós vamos construir para o governo do Estado, nós temos que ter clareza que as grandes mudanças que o nosso país precisa ver acontecer e que o nosso Estado também precisa ver acontecer, passam
por essa Casa Legislativa, passam pela Câmara Federal e pelo Senado. Então é nossa responsabilidade como partido construirmos nominatas e nos agregarmos em torno de projetos, de linha programática para uma atuação responsável nessas casas legislativas. E por isso a mobilização para a eleição de uma forte bancada nessa Assembleia e na Câmara Federal, no Congresso Nacional, é responsabilidade de cada um dos que estão aqui hoje também, e que eu já convoco hoje como presidente, que assumo do PSDB, a assumirem as suas candidaturas junto às suas cidades, para que a gente consiga eleger uma forte bancada, e eu vou me dedicar muito como presidente para isso. Porque as grandes mudanças, como eu disse, não dependem de um salvador da pátria, não há salvador da pátria. E rejeito qualquer rótulo que queiram colocar a mim, eventualmente, como possível candidato, como alguém capaz de milagres, de mágicas ou de salvar sozinho qualquer coisa. O que nós precisamos é isso que a gente está promovendo hoje aqui. União em torno de um propósito, capacidade de discussão, de diálogo e de estabelecermos consensos mínimos para construirmos uma agenda que seja transformadora. Nas minhas caminhadas pelo interior do estado, e sei que muitos estão pedindo que eu possa ir até os seus municípios, peço paciência, a gente vai chegar em todas as regiões do nosso estado e a partir de agora vou acelerar essa agenda de incursões ao interior como presidente do PSDB. O que nós estamos falando, eu peço licença para que a gente possa falar um pouco aqui, porque um encontro como esse tem que ser também de disposição de discussão de programa. Todos nós temos que sair daqui mais enriquecidos do ponto de vista de compreensão das agendas que nós representamos. Não é só para nós falarmos sobre nomes ou aplausos ou exaltar possíveis candidaturas. Um encontro como esse tem que ser aproveitado também para a gente discutir o que a gente defende, porque, como eu dizia lá em Pelotas, quando eu não concorri à reeleição como prefeito, o projeto está acima das pessoas. Foi esse, antes de tudo, o recado que eu quis dar ao não concorrer à reeleição em Pelotas, enquanto os nossos adversários vinham com os mesmos nomes há 20, 30 anos. Eu quis mostrar, sim, que é possível abrir espaço para novas lideranças, garantindo a continuidade de um projeto que é transformador da realidade da vida das pessoas. E isso foi compreendido, e não por acaso Pelotas teve a eleição pela primeira vez de um prefeito em primeiro turno na sua história, com a maior votação da história de um prefeito, que foi a vitória da Paula, com 60% dos votos. Nunca tinha acontecido isso. E aí é fácil colocar a culpa na população que, abre aspas aqui, dizem alguns, não sabe votar. Eu quero agregar uma coisa aqui. Será que é a população que não sabe votar? Ou são os partidos que não estão sabendo colocar para a população as candidaturas, os projetos certos? Nós temos que assumir essa responsabilidade. Eu tenho certeza que é isso que causou lá em Pelotas essa dificuldade de se estabelecer uma eleição em primeiro turno, historicamente. Porque os partidos insistiam nos mesmos nomes, os partidos tinham dificuldade de se abrir para o novo, e nós, que já éramos o governo, fomos a renovação em Pelotas. E é por isso que a gente tem que ter a disposição de discutir projeto, que está acima da gente. Quando eu tenho percorrido o nosso estado aqui, governador Marconi Perillo, eu tenho falado, depois de eu ter deixado a Prefeitura de Pelotas, eu tenho me dedicado muito a estudar. Tive a oportunidade de estudar no exterior, uma das melhores universidades do mundo, que é a Universidade de Colômbia. Estou fazendo agora um mestrado em Gestão e Políticas Públicas no instituto que é referência, na instituição que é referência em administração no país, que é a Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. E concilio as minhas agendas, vindo aos finais de semana, estudando, lendo muito, para poder dar a melhor contribuição onde eu me proponho, que é em governo. E alguns pontos são importantes que a gente possa pontuar aqui hoje. A capacidade de nós termos um governo que funcione, em que a receita e a despesa estejam equilibradas. Parece elementar, para nós do PSDB, algo que está completamente associado às nossas agendas, mas que ainda não foi corretamente assimilado, a gente vê bem no Brasil afora. Infelizmente, a tentação da maioria dos políticos para não dizer não a ninguém, e não tendo a coragem de dizer os nãos que precisam dizer, acabam colocando tudo para dentro do orçamento,
abrindo a possibilidade de abrindo o seu orçamento com receitas que não vão acontecer e que acabam provocando déficits sucessivos, falta de capacidade de pagamento depois, que geram prejuízo para toda a população, com obras que ficam paradas, com salários que são atrasados, com juros altos que têm que ser mantidos em patamares elevados para o governo conseguir financiar a sua própria dívida, porque o governo não tem credibilidade para conseguir dinheiro e por isso tem que botar taxas de juros elevadas que desestimulam a nossa economia e gera um efeito cascata negativo que todos nós, e principalmente a população mais pobre, é que paga. Então, equilíbrio fiscal não é pauta negativa, como alguns tentam colocar. Ter um governo equilibrado é responsabilidade para que a gente consiga promover investimento nas áreas que mais precisam, ter os juros no patamar adequado para viabilizar e estimular a economia. Porque se tem juros em patamar elevado, por que quem tem dinheiro vai investir em obras, vai investir em negócios privados, se pode ganhar em juros pagos pelo governo muito mais sem risco do que abrindo-se a possibilidade do risco da iniciativa privada? Então, fique claro, equilíbrio fiscal não é questão ideológica, é questão de responsabilidade. E responsabilidade, a gente sabe que o nosso partido coloca com clareza em todo lugar que governa, enfrentando a crise que tiver que enfrentar, Marquesan. Como disseste aqui, eu tive nos meus... Hoje é fácil dizer que Pelotas tem um governo com exemplo de 87% de aprovação. Mas, de fato, na primeira metade do nosso mandato foi de enfrentamento de problemas crônicos. Entramos na prefeitura com um déficit financeiro elevado, nós tínhamos dificuldade em arrecadação também, tivemos que enfrentar uma pauta que é negativa, que foi, como falou, a questão do IPTU. Enfrentamos, discutindo justiça tributária, em meio a uma discussão com grandes dificuldades, envolvendo a própria Câmara de Vereadores. E eu posso dizer para vocês que todas as pautas que nós compramos e enfrentamos viabilizaram a aprovação do nosso governo. E todos os grandes críticos do nosso governo e opositores na Câmara de Vereadores ou não se elegeram ou reduziram fortemente a sua votação, enquanto está aqui o meu líder do governo lá, vereador Viana, hoje presidente da Câmara de Vereadores, foi meu líder nos 4 anos, enfrentou essas broncas todas e aumentou expressivamente a sua votação, comprando as brigas. A população está cansada de gente que só fala, não entrega resultados. O nosso governo enfrentou os problemas crônicos e entregou resultados concretos para a população. Pelotas hoje, pela primeira vez, está entre as 100 melhores cidades para se investir do ranking da revista Exame no país. Nós não estávamos nesse ranking historicamente e hoje estamos dentro do ranking das 100 melhores cidades para investimento no país, governador Pereira. Pelotas tem hoje o melhor índice de gestão fiscal da Firjan, do IFGF, um indicador que mede a capacidade de investimentos, o melhor indicador da sua história. Agora, essas são as questões de equilíbrio fiscal, que são importantes. A gente sabe que no Rio Grande do Sul também são importantes, porque nós temos um Estado com desequilíbrio, hoje cerca de 5 bilhões de reais de déficit, fruto de aumentos irresponsáveis dados ao funcionalismo também, que tem que ser claramente dito. O aumento do custeio com verbas finitas, né, principalmente do Caixa Único do Estado, e quem não sabe e quem não acompanha mais diretamente, são recursos que o governo deveria ter carimbado para determinadas áreas, coloca tudo no mesmo caixa e fica devendo para essas áreas todas depois, para poder pagar o custeio da própria máquina, e ainda mais irresponsável, os depósitos judiciais, né, um recurso finito usado para financiar custeio, ou seja, você pega o recurso que tem e que vai acabar para financiar uma despesa que não termina. E aí nós temos, com esses reajustes concedidos, por exemplo, a folha da segurança pública, que no estado do Rio Grande do Sul correspondia a cerca de 65% da folha da educação, vai terminar o ano que vem custando 104% da folha da educação. Ou seja, vamos gastar mais pagando menos policiais que nós temos do que os mais professores que nós temos. Isso não é só revelador do desajuste fiscal, do desequilíbrio, da forma irresponsável que foi gerido.
é sintoma de uma falta de prioridade e de uma inversão de prioridades, porque é um governo que gasta mais na segurança do que na educação está fadado a sempre enxugar gelo. A grande redenção do nosso Estado se dará na medida em que nós viabilizemos um projeto que rompa, e está lá hoje nessa reportagem que eu falei ao Correio do Povo, que rompa com essa fórmula de fracasso que nós temos. Não é fracasso do governo, é o nosso fracasso enquanto Estado do Rio Grande do Sul. Nós somos hoje um Estado que não tem infraestrutura competitiva. As nossas rodovias são precárias, falta duplicação, faltam acessos asfálticos aos municípios. E agora estou ouvindo aqui o governador Pirillo falando que todos os acessos aos municípios asfaltados em Goiânia, e 400 quilômetros de duplicação sendo viabilizado por lá. Não tem fórmula mágica para resolver isso, e apostarmos no governo sozinho para responder isso é mentir para a população. A gente tem que ter a coragem de dizer com clareza que essa situação tem que ser enfrentada sim, utilizando a iniciativa privada como parceira, para viabilizar o investimento em infraestrutura, porque muito mais alto do que qualquer pedágio que se possa pagar é o alto preço de não ter as estradas em condições para escoamento da nossa produção. Isso tem que ser dito com clareza para a população. Nós pagamos um preço elevado, porque de um lado não temos logística, porque de outro lado oferecemos uma carga tributária elevada, porque o nosso governo é pesado, é um governo grande, que precisa ser enxugado. Se nós temos um Estado que não tem logística competitiva e tem alta carga tributária, já começa a afastar investidores. Aliás, não é só sobre atrair investidores de fora para cá, é sobre mantermos quem já está aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Grandes e médias empresas têm anunciado recentemente sair do Estado do Rio Grande do Sul. A gente precisa reverter isso. E aí o terceiro ponto fundamental é educação. Não se transforma o futuro do nosso Estado sem fazer uma revolução na educação para a gente apontar um futuro de mão de obra qualificada, de mercado consumidor com capacidade de consumo para estimular a nossa economia. Então, eu posso antecipar para vocês aqui que alguns dos pontos que nós vamos discutir na construção desse projeto no PSDB, a partir de agora, para o Estado, vão sim tocar nesses pontos. Investimento em infraestrutura, o tamanho do Estado, a carga tributária, e a carga tributária está diretamente vinculada ao tamanho do Estado. Sem nós enxugarmos o Estado, sempre vai precisar de mais imposto para poder financiar um Estado grande, e uma revolução na educação que mostre para todos que aqui haverá no futuro mão de obra para suas empresas. As maiores evoluções do IDEB no Estado do Rio Grande do Sul. Pelotas, pelo que se fala da nossa aprovação, alguns podem pensar apressadamente que está tudo bem em Pelotas, que está tudo uma maravilha, que a cidade não tem nenhum problema hoje em dia. E não é verdade, nós nunca dissemos isso. O que a população pelotense entendeu não é que tudo está bem, é que a cidade tem rumo, tem direção, sabe para onde está indo, e que a sucessão de bons governos com esse projeto vai sim levar a nossa cidade a uma outra condição, a um novo patamar. Não é à toa que depois de eu ter terminado o meu mandato com alta aprovação, as pesquisas dão a Paula também aprovação muito semelhante. E eu sinto, pelo que eu converso no Estado do Rio Grande do Sul, com os gaúchos, que o Rio Grande do Sul quer e deseja não é a ilusão de um governo que vá resolver todos os nossos problemas. O que o Rio Grande do Sul deseja é o sentimento de rumo, de direção, de um caminho que, por mais difícil que seja a nossa situação, que por mais difícil que sejam difíceis os nossos problemas, que a gente tenha confiança nesse futuro, que a gente saiba para onde está indo, e essa mudança exige liderança. Liderança forte, capaz de fazer o nosso Estado voltar a sonhar, voltar a acreditar no seu futuro.
Se nós mesmos não acreditarmos no nosso futuro, como que a gente vai convencer outras pessoas a olhar para o nosso estado com confiança? E é fundamental que a gente reposicione o Rio Grande do Sul no cenário nacional, de forma a dar confiança ao futuro do nosso estado. É por isso que, além de todas as questões que eu tenho falado do ponto de vista programático, planejamento estratégico, já é marca do PSDB, foco no resultado, equilíbrio entre receita e despesa, aumentar a capacidade de investimento, meritocracia, valorizar o mérito, seleção por competência, melhorar os quadros do governo, ter o governo do tamanho certo, parcerias com a iniciativa privada. O Estado não precisa ser ele a resposta para tudo. Você pode prestar serviços com organizações sociais que são tão ou mais competentes do que o Estado na prestação de serviços sociais. Tudo isso que a gente tem falado sobre gestão é muito importante. Mas esse encontro aqui é muito importante também para a gente discutir outra questão, que é o que está dentro do coração da gente. Ninguém entrou no partido político aqui, ninguém entrou no PSDB para participar de convenções, para estar na burocracia partidária, para ter um cargo na executiva ou no diretório. Tenho certeza que ninguém se interessa, e essa é uma parte chata até da política. Cada um dos que estão aqui, eu tenho certeza, entrou na política, se filiou a um partido, está aqui gastando uma manhã sua de sábado, ensolarado, para estar falando e discutindo sobre política, porque dentro do seu coração tem a vontade de fazer algo por uma sociedade que precisa da nossa responsabilidade, do nosso comprometimento, precisa do nosso trabalho, da nossa energia. Então eu quero que cada um, mas a gente vive a vida política e partidária, e ela é dura, são disputas dentro do partido, são disputas com outros partidos, eleições, a gente vê gente que não merece, muitas vezes prosperando, isso machuca, isso esfria a gente, esfria esse calor, essa chama que nos incendiou em algum momento e nos projetou a entrar num partido político. É por isso que esse momento aqui eu quero que todo mundo procure aquela chama interior dentro do seu coração, porque o que a gente guarda no coração é eterno. E está lá dentro de cada um de vocês, e está dentro do coração de muita gente aí fora, que a gente tem que buscar reacender essa chama para recuperar esse sonho, recuperar um sonho de um Estado que já foi orgulho no país e que hoje se coloca cabisbaixo e que precisa da nossa energia, precisa da nossa disposição. Somos nós que vamos mudar essa realidade. Não tem mudança fora da política. No ano que vem, a gente tem responsabilidade de sim promover uma grande transformação pelo nosso histórico, por todos os problemas que a gente tem, desde a colonização do Brasil. Não vai haver ruptura, mas pode haver mudança verdadeira, pode haver uma mudança grave, uma correção de rumo séria, verdadeira, a partir da nossa atuação. Se vocês estão aqui hoje, é porque essa chama no coração de vocês está acesa. Eu quero que ela incendeie, aqueça o coração de cada um, incendeie o nosso partido e que a gente possa, assim, construir nos próximos meses o melhor projeto para o nosso Estado. E vamos querer construir esse projeto junto com outros partidos que não são adversários, são sim amigos, colaboradores em muitos dos nossos municípios, no próprio governo do Estado, onde a gente tenta dar a nossa colaboração, a nossa contribuição, que não significa que a gente concorde com tudo que está aí, mas a gente concorda sim com a boa intenção do governo, com a sua vontade de transformar o nosso Estado, mas é legítimo a nós que a gente possa provocar para os próximos 4 anos uma inflexão de atuação do governo, mais de acordo com aquilo que a gente acredita que tem que ser a atuação do governo do Estado. E por isso, a gente tem que, ao longo dos próximos meses, nos encontrarmos mais e mais vezes. Eu não quero ver esse auditório lotado apenas nessa convenção ou na próxima convenção que vai escolher nomes. Eu quero ver auditórios lotados quando nós nos reunirmos para discutir projeto, para nós discutirmos programa, para a gente discutir o futuro do nosso Estado. Porque não é ganhar uma posição por vaidade.
Nenhum dos deputados aqui, e nem eu, quer ocupar um espaço político para ter um quadrinho na parede. A gente quer realmente promover transformação. E nós somos a ponta de uma lança que está aqui toda representada hoje pela nossa militância. A verdadeira mudança, quem faz, são vocês, que vão levar o nosso nome adiante. E por isso, nós vamos discutir projetos. Um projeto transformador na educação, um projeto que viabilize investimentos em infraestrutura, um projeto que ajude a equilibrar as finanças do nosso Estado. Como eu disse, são muito graves as dificuldades, as perspectivas econômicas sequer são de conseguir equilíbrio orçamentário e financeiro, mesmo que se façam todas as medidas hoje, e pela perspectiva de crescimento econômico que se tem, se projeta ainda um desequilíbrio orçamentário de cerca de 2 bilhões de reais pela frente, então vai ser dura essa missão, mas não é e não pode o governo ficar encurralado na pauta do ajuste fiscal. Outras pautas são importantes, como eu já falei, na educação. Um estado que hoje se projeta na educação do estado do Brasil é o Ceará. Não é o que paga os melhores salários, não é o que tem o maior investimento per capita em educação, mas tem os melhores resultados. Está provado que não é só dinheiro, é também a disposição de rever o conteúdo, a forma, a organização, o planejamento da educação para que possa produzir resultados, assim como eu falei no investimento em infraestrutura. Então, eu não tenho dúvida que a gente vai construir o melhor projeto. E aí, ao final desse processo, nós vamos discutir quem lidera esse projeto. Quem vai liderar esse projeto vai ser discutido no momento apropriado. Se entenderem futuramente que o meu nome é aquele capaz de liderar esse projeto, eu não tenho medo. Governei a terceira maior cidade do estado, que não é, governador Perillo, a terceira maior economia. Não é o terceiro maior orçamento. E é polo de uma região empobrecida do nosso estado. Pode ter certeza. Eu sei bem o que é governar na dificuldade. Eu sei bem o que é governar sem ter dinheiro. Eu sei bem o que é governar com a demanda batendo todo dia na porta e a gente não tendo capacidade para atender todas as necessidades. E eu sei bem o que é enfrentar esses problemas e entregar resultado para a nossa população. Não tenho medo nenhum de enfrentar qualquer dificuldade que venha pela frente. Agora, se eu não tenho medo e tenho essa coragem, é porque sei que tem muita gente conosco. Por isso, se entenderem que o meu nome é o possível para liderar esse projeto, lá na frente a gente vai discutir, contem comigo. Eu conto também com cada um de vocês. Muito obrigado! Vamos à frente! Valeu, presidente Eduardo Leite!